Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado, bom final de semana para você que nos acompanha a partir desse momento aqui na Nova Concursos. Se você ainda não me conhece, permita que eu me apresente. Meu nome é Wendel Chaves, sou o delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, parceiro da Nova Concursos, e estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre técnicas de aprovação e ferramentas que podem acelerar o teu processo de aprovação. Esse vídeo vai tratar sobre como criar um resumo eficiente, como criar um bom material de estudos. Se você está chegando agora, eu peço que retorne nos vídeos anteriores e acompanhe a sequência para que essa aula seja mais proveitosa e faça mais sentido para você. A partir desse momento, você vem comigo nos slides, tem muita informação interessante. Dessa vez eu trouxe um conteúdo por escrito, um conteúdo técnico para que você possa ir pausando, fazendo as suas anotações e não perca nenhum detalhe, pois esse processo é extremamente técnico, mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, vai incorporar isso nos seus estudos e vai ver a facilidade que essa técnica de resolução de questões aliada à montagem do seu material e à criação do seu próprio resumo, você vai ver a forma como isso tem a capacidade de te ajudar na fixação de conteúdo. Você vem comigo a partir de agora no nosso slide. É um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Você vai acompanhando a apresentação dos slides, vai acompanhando a nossa leitura e à medida que eu for avançando, eu vou fazendo pausas para que você possa tirar aí também as suas dúvidas à medida que eu for explicando com mais detalhes. Esse é o meu Instagram, Wendel Chaves, @direito bem feito. Vai ser um prazer tirar suas dúvidas e acompanhar a sua evolução por lá também. Receber boas notícias é sempre bem-vindo. Relembrando pontos importantes, identificar os assuntos de maior cobrança, média cobrança e pouca cobrança. Vem comigo aqui. Se você está chegando aqui agora, como eu disse, você não vai entender o que a gente está colocando. Mas para você, aluno antigo, que já assistiu os outros vídeos na sequência, já entendeu que eu vivo batendo na mesma tecla. A importância da resolução de questões para você avançar com qualidade no seu estudo. Só que de nada adianta você resolver questões e mais adiante você esquecer aquilo que você estudou. Por isso a aula de hoje é tão importante, para que você consiga reter, gravar o conhecimento adquirido com as técnicas de resolução de questões através da criação do seu próprio resumo. Você vem comigo acompanhando há muito tempo o quanto eu bato nessa tecla de que é importante você resolver muitas questões para poder garantir que você tenha um rendimento real. De nada adianta ficar aí assistindo videoaulas, ficar apenas na teoria e não entender se aquele estudo que você está fazendo ele tem sentido, ele tem funcionado ou não. Então veja, quando você começa a resolver as questões, você entende rapidamente que os seus estudos por questões, eles devem preceder, eles devem vir antes do estudo dos assuntos, do estudo teórico. Se isso não está fazendo sentido para você, provavelmente você perdeu os últimos encontros. Eu peço que você retorne lá. Qual que é a teoria que nós adotamos nos últimos encontros? Eu vou até me colocar aqui para que você entenda a minha explicação. Qual que é a teoria que a gente colocou nos últimos encontros? Primeiro você resolve questões, e a partir do momento que você resolve as questões, dúvidas vão surgir. Você vai se socorrer da lei para tirar essas dúvidas, depois da jurisprudência, depois da doutrina, e em último caso você vai consultar as videoaulas. Por quê? Normalmente as videoaulas elas vão tirar um tempo precioso do seu dia. E muitas vezes os assuntos que você está estudando através de videoaula, você aprenderia de modo muito mais rápido estudando apenas pelas questões. Professor, significa que eu não vou estudar por videoaulas? Não é isso que eu estou querendo dizer. As videoaulas são importantes, principalmente se você nunca teve um acesso detalhado àquele conteúdo, se é o seu início de estudos. Mas elas não devem ser a sua única fonte de consulta. Resolva as questões primeiro e tenha um contato com a matéria, porque a partir do momento que você começa a adotar esse procedimento, até mesmo assistir a videoaula vai ser um procedimento muito mais proveitoso para você, certo? E quando você identifica quais são os assuntos que são mais cobrados no seu concurso, você começa a trazer essas informações, como eu coloquei nos encontros anteriores. O processo natural, quando você vai resolvendo questões, é trazer as suas anotações para o material que vai se tornar o seu material de revisão. E aqui tem um detalhe importantíssimo que eu quero chamar a tua atenção. Evite fazer isso de modo digitado. Por quê? Nós temos a tentação de, quando começamos a estudar, de acreditar que tudo é muito importante. Tudo é muito importante. Por mais que aquilo seja muito importante para compreender a matéria, não necessariamente toda a matéria que você está lendo é importante para que você lembre da matéria. Isso nós chamamos de conteúdo por palavra-chave. Algumas palavras específicas
algumas informações vão chamar a sua atenção naturalmente. Essas são as informações que precisam seguir para o seu material. Então, vem comigo. Quando você evita o processo de digitação, você começa a se cansar, a mão dói, é complicado você escrever um conteúdo muito extenso à mão. E aí você naturalmente vai começando a se obrigar a sintetizar aquilo de uma maneira que seja possível construir. Nós somos naturalmente preguiçosos e não tem problema nenhum nisso, é da nossa natureza, né? O seu material, quando você faz ele por escrito, ele vai ficando menor e você vai conseguir ler aquele material em sistema de revisão com muito mais frequência. Eu vou trazer um exemplo aqui para você de como que a gente começa a fazer a identificação de conteúdo por palavra-chave. Eu vou até voltar aqui com você antes de abrir o novo slide para que você entenda. Olha só. Para resumir tudo que eu falei até aqui, do começo da aula. Primeiro você começa seu processo de preparação através das questões. Identificou os assuntos. E por que você faz isso? Para identificar quais são os assuntos mais cobrados no teu tipo de concurso. Então você, lá atrás, escolhe qual é a banca, normalmente a banca que mais realiza provas para o teu cargo, escolhe o cargo e a partir daí você vai nas provas anteriores, visita todas as questões, identifica os assuntos mais cobrados na tua prova. Comecei a identificar os assuntos mais cobrados na minha prova, eu vou começar a tentar resolver as questões e depois que eu resolvo e não acerto, por uma série de mecanismos que nós já explicamos, naturalmente o meu estudo fica mais interessante aos meus olhos e eu começo a anotar com base no meu processo de estudo, com base no meu processo de pesquisa na teoria, através da lei, através da doutrina, jurisprudência e as videoaulas, a partir daí eu começo a trazer para o meu resumo as informações que são mais importantes. Quanto menor essa informação, quanto menor a sua frase, quanto menor o seu resumo por palavra-chave, mais fácil será você visitar esse material toda semana, fazer sua revisão e sedimentar aquele assunto. Nós precisamos da repetição para poder gravar os assuntos. Me acompanhe aqui a partir de agora. Eu vou colocar na tela para você um exemplo, aí sim, de como começar a criar os nossos resumos por palavra-chave, até para que você entenda o que é uma palavra-chave. Veja bem, o pessoal das carreiras jurídicas já tem um pouco de mais naturalidade com isso daqui. A galera que estuda para delegado provavelmente já viu esse assunto. Se não é o seu caso, não se assuste, é um assunto que parece complicado, mas eu trouxe ele de propósito para que você veja que se essa metodologia funciona com um assunto que é naturalmente mais rebuscado e complicado, vai funcionar também no seu estudo, que é um estudo teoricamente para os cargos que não são de carreira jurídica, um estudo teoricamente um pouco mais sintético, um pouco menos rebuscado. Então, presta atenção. Eu estou tratando aqui, eu vou explicar para você controle de constitucionalidade. Isso daqui, esse material que está na tua tela, já é um resumo que eu tinha feito. É o resumo por palavra-chave? Não. Eu trouxe as duas coisas para que você entenda a diferença entre um e outro. Veja bem, controle de constitucionalidade você vai encontrar livros gigantes tratando sobre esse assunto e esse aqui na época foi o resumo que eu fiz. Controle de constitucionalidade abstrato e concreto. Eu quero entender o que é o controle de constitucionalidade abstrato, que é uma das formas de controle de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade destina-se à afirmação da constitucionalidade das normas infraconstitucionais, atingindo somente normas federais. Eu vou começar a pegar meu marca-texto aqui para você acompanhar por que é importante você fazer um pré-resumo antes. Então, olha só, eu estou falando de ação declaratória de constitucionalidade. Destina-se à afirmação da constitucionalidade de normas infraconstitucionais, atingindo somente normas federais. Tá? Seguindo, a ação direta de inconstitucionalidade, por sua vez, destina-se à declaração de que determinada norma não atende aos ditames da Constituição Federal, devendo, portanto, ter sua aplicabilidade afastada do ordenamento jurídico. Tal declaração pode atingir normas federais e estaduais. Finalmente, a ação de descumprimento de preceito fundamental visa eliminar do ordenamento jurídico qualquer ato do poder público que fira, de alguma forma, os preceitos fundamentais, podendo alcançar normas federais, estaduais e municipais. Quer ver como esse assunto não é complicado? Eu vou dar uma mini aula aqui para você. Fiz o resumo e o que é o controle de constitucionalidade. Sempre que se aprova uma lei, uma norma, um estatuto, qualquer coisa assim, essa lei ela só tem validade no nosso país, ela só deve ser aplicada se ela estiver de acordo com a Constituição Federal. Isso se você está estudando para agente, para investigador, não importa, faz sentido para você. Uma lei ela só deve ter aplicação na prática se ela estiver de acordo com a Constituição. A depender de quem criou essa lei, eu vou usar um ou outro instrumento para poder derrubar a validade dessa lei e suscitar, provocar o Supremo Tribunal Federal a analisar essa inconstitucionalidade.
está muito na moda, está saindo todos os dias nos jornais, é até bom que você tenha esse conhecimento. Então, veja, eu tenho uma lei, um estatuto, uma norma qualquer que foi editada pela União, pelos estados ou por um município. E aí eu preciso dizer, olha, essa lei é inconstitucional, eu estou lá no meu município, eu vou dizer que eu quero questionar a validade daquela lei que foi criada ali pela minha prefeitura, porque eu entendo que afeta a Constituição. Claro que não eu, existem algumas autoridades lá que são competentes para provocar esse processo, mas é só para você ter uma ideia de o para quê, onde que se encaixa o controle de constitucionalidade. Então, em síntese, resumindo bem rapidamente, controle de constitucionalidade é o controle que se faz das normas que são editadas Brasil afora para ver se elas têm relação com a Constituição, validade e aceitação de acordo com a Constituição Federal, tá certo? Vou voltar minha tela aqui para você continuar acompanhando minha lógica. Então, eu tenho aqui que a ação declaratória de constitucionalidade refere-se a normas federais, a ação direta de constitucionalidade de normas federais e estaduais, a ação de descumprimento de preceito fundamental, federais, estaduais e municipais. Parece até que o resumo tá bom, né? Mas olha essa tela agora. Olha só, você não vai precisar voltar nesse resumo grande, você não vai precisar ler essas informações todas que estão aqui, todas as vezes que você precisar revisar controle de constitucionalidade abstrato. Você vai fazer isso daqui. Ação declaratória de constitucionalidade, eu coloco um F de federal. Né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui que fica até melhor. Deixa eu apagar toda a tinta aqui. Veja bem, olha só. Ação declaratória de constitucionalidade, apenas normas federais. Ação direta de inconstitucionalidade, normas federais e estaduais. Ação de descumprimento de preceito fundamental, federais, estaduais e municipais. E aí, você acha que ficou melhor? Eu acho que está muito mais eficiente. Até porque, olha só, isso daqui é um resumo por palavra-chave. É assim que você visita normalmente o material. Então, pausa aí essa imagem, fixa na tua tela e você vai usar esse processo, você vai usar esse procedimento de encontrar quais são as palavras-chave do teu material todas as vezes. Ah, professor, mas eu não tenho muita experiência para entender quais são as palavras essenciais quando eu estou estudando o assunto. O seu resumo, não se assuste, ele vai melhorando ao longo do tempo. O resumo que você começa a fazer agora dificilmente vai ser o seu resumo definitivo, porque você vai aprimorando. Até eu chegar nessa fórmula aqui, levou um tempo, porque eu entendia que tinha que haver uma forma menor de escrever nas minhas anotações aquilo que eu estudei, sem que eu precisasse voltar nesse textão aqui todas as vezes que eu fosse revisar esse mesmo assunto. Isso fez todo sentido, eu nunca mais me esqueci e passei para as próximas matérias, utilizei esse mecanismo nas outras matérias. Todas as vezes que você realizar um estudo e que você terminar o estudo daquele assunto, você vai fazer um pré-resumo, as anotações das informações mais importantes, encontrar quais são as principais palavras ali e trazer para o seu resumo. Isso é resumo por palavra-chave, tá? Use e abuse da sua criatividade. O mais importante é que você mesmo crie esses esquemas, porque os mapas prontos que eles vendem por aí, esses esquemas que você vê milagrosos na internet, tem um monte de página no Instagram vendendo mapas mentais, esse é o nome que eu utilizo, né? Não são tão eficientes, e por um motivo muito simples, não foi você que criou. Quando você é obrigado a criar o seu próprio material, quando você tem que criar a lógica na sua cabeça de como você pode resumir aquilo em frases mais curtas, as coisas começam a ficar muito interessantes e você realmente grava, porque foi você que fez. Investir no seu próprio material é algo que vai te trazer uma velocidade incrível nas revisões semanais. Por quê? À medida que, como você mesmo criou, à medida que você for avançando, vai ser muito mais fácil você estudar, por exemplo, o seu material na semana que antecede a prova. Então, não menospreze essa etapa do processo. Tente criar o seu próprio material, de preferência manuscrito, porque isso vai te dar, no primeiro momento, você vai achar que está perdendo tempo, mas isso vai te obrigar a ser mais resumido. E sem falar que a maioria de nós hoje não escreve, então é bom que você crie, em algum momento dos seus estudos, o hábito da escrita, certo? Eu vou voltar aqui para o slide para você ir anotando e acompanhando. Mais uma vez, eu já te dou essa dica. Ficou com dúvida? Pausa, anota, volta o vídeo. O bom é que o conteúdo gravado serve para isso. Eu quero que você inicie os estudos montando um esquema de anotação já desde o primeiro dia. Tá? Não deixa para criar o resumo lá no final da semana apenas. Tenha em mente que você vai visitar o seu material todas as semanas. Então, quanto menor, melhor. Você vai focar, mais uma vez, nos assuntos mais cobrados, seguindo o ciclo de matérias até esgotar as matérias mais importantes. Depois você vai fazer esse mesmo ciclo com as matérias de média importância e lá no final, se sobrar tempo, você vai adotar
um ciclo para as matérias de menos incidência, a depender de quanto tempo você tem para se preparar para o concurso. Eu quero que você comece e termine a matéria. Eu sempre coloco isso sobre a importância de estudar uma matéria por vez. O teu subconsciente, ele está focado na lógica daquela matéria. Você estuda uma matéria de manhã, outra de tarde, outra de noite, no final você acaba gerando uma confusão de conceitos que não é saudável para, não digo para a aprendizagem, ela não é eficiente para a fixação do conteúdo. Então eu sempre sugiro, inicie uma matéria e vá até o fim, só depois passo para a próxima. Ah, professor, mas quando chegar lá na frente, que eu estiver estudando outras matérias, eu vou ter esquecido a primeira. Não vai. E não vai, porque você está criando, desde o começo, um resumo eficiente, um material eficiente, que é esse material do resumo por palavra-chave. Então, eu quero que você comece e termine revisando a matéria, tá? Sempre faça isso desde o começo. Veja bem, vou colocar aqui o marca-texto. Quando sua mente está focada naquele conteúdo, várias matérias podem atrapalhar o seu processo de construção e sedimentação do conhecimento. Por mais que você entenda que é cansativo demais estudar a mesma matéria por várias semanas, é exatamente assim, através da repetição até cansativa, que o seu cérebro consegue reter definitivamente uma informação, tá? Então, se de tudo que eu falei você conseguir gravar pouca coisa, grava só isso aqui. Repetição é o segredo. Você precisa repetir o estudo, a leitura de uma matéria várias e várias vezes até você fixar o conteúdo. Então, por isso, funciona bem melhor você estudar uma matéria por vez e dentro de cada matéria você estudar apenas um assunto por vez. Então, eu comecei Direito Constitucional, vou estudar Direitos Fundamentais, vou começar e terminar. Depois eu vou lá para Direitos Sociais. Depois eu vou para controle de constitucionalidade, depois eu vou para a ordem social e assim sucessivamente. À medida que você vai avançando, conteúdo por conteúdo, tema por tema, você não tem a tentação de que alguma coisa passou batida naquela matéria e que você perdeu algum detalhe importante da tua preparação que vai ser cobrado no dia da tua prova, tá? Olha só, como eu coloquei anteriormente, depois que você identificou os pontos principais da matéria, eu vou colocar aqui no nosso exemplo de direito constitucional, você vai chegar a uma ordem de prioridade. Eu já fiz esse exercício aqui, pelo menos no nosso exemplo, que é o caso do concurso de delegado de polícia, eu identifiquei aqui direitos fundamentais, como um tema que era mais cobrado dentro de direito constitucional, organização da administração pública, eu vim em segundo lugar em número de questões das provas anteriores, Estado de Defesa e Intervenção Federal de sítio terceiro e quarto, segurança pública. Eu fiz essa construção e a partir daí, o que eu fiz? Comecei o meu ciclo de estudos, agora exemplificando para que você não se sinta perdido. Como é que você vai fazer quando você estiver montando o teu ciclo de estudos? Na primeira semana, você vai estudar o tema 1 da matéria 1. Então, se a minha matéria 1 é Direito Constitucional, qual que é o tema 1? Direitos Fundamentais. Então, naquela semana, eu vou estudar só Direitos Fundamentais, vou resolver só questões de Direitos Fundamentais, vou montar o meu resumo de Direitos Fundamentais. Na segunda semana, e presta atenção que aqui é o pulo do gato, por quê? O ciclo de revisões ele só funciona se você tiver organização e tiver compromisso. Você tem que ter compromisso com as suas revisões, com o teu ciclo de preparação, mas eu te garanto que funciona. Eu te garanto que funciona. Não só eu, como os meus alunos de monitoria têm usado com sucesso essa metodologia. Então, na primeira semana, eu vou dedicar integralmente o meu tempo ao ponto 1. Na segunda semana, os primeiros minutos da segunda-feira, a primeira meia hora, vamos dizer, eu vou ler as anotações que eu fiz, eu vou ler o resumo que eu criei, e só depois eu vou iniciar o ponto 2. Então, exemplificando, eu estudei direitos fundamentais, né? Na primeira semana, eu estudei aqui direitos fundamentais. Minha segunda semana, eu vou estudar a organização da administração pública. Só que na segunda-feira, quando eu sentar para estudar, eu já não vou sentar direto estudando a organização da administração pública. Eu primeiro vou gastar uma meia hora, 40 minutos, aí depende do tamanho do meu resumo, para poder revisar o ponto 1. Então, eu vou ler as minhas anotações resumidas, preste atenção que as minhas anotações resumidas são essas daqui, ó, quer ver? São essas daqui. Eu vou ler só essas anotações aqui. Eu não vou ler essas anotações completas, eu vou ler apenas essas daqui. Então, voltando lá para a nossa tela, certo? Então, eu vou estudar o meu ponto 1 durante a primeira semana, criar o meu material de revisão, e na segunda semana eu leio as minhas anotações no início da semana e vou avançar para o meu ponto 2. Na terceira semana, quando eu for estudar o meu ponto 3, eu vou fazer o mesmo processo, só que aqui eu vou ler o assunto 1 e vou ler o assunto 2 antes de começar. E você vai perceber que muito em breve você não vai ser suficiente que você estude
meia hora ou 40 minutos. Isso vai acabar te exigindo toda a segunda-feira. Por quê? É comum que o seu resumo, pelo menos a gente espera, se o seu resumo for bem feito, ele vai aumentando. E à medida que ele for aumentando, aquela meia hora inicial da segunda-feira vai se tornar 1 hora, vai se tornar 2 horas, vai acabar consumindo o teu dia. Não tem problema. O círculo ideal, em algum momento, quando você estiver lá no final da 10ª matéria, você vai perceber que você vai usar segunda, terça e quarta só para revisar, só para ler o seu material. E não tem problema. Isso pode te causar, talvez te cause uma sensação de que você está avançando lentamente, mas é engano, porque a maior lentidão, o maior atraso que existe na vida do concurseiro é precisar estudar novamente o assunto que ele já estudou, é precisar revisitar e não revisar, veja a diferença, revisitar assuntos que ele teoricamente já tinha estudado, montando o seu ciclo de anotações, os seus resumos por palavra-chave, montando as suas anotações de uma forma bem feita e lendo elas toda semana, você vai ver que você não só avança, como avança mais rápido. Você deixa de gastar tempo revisitando assuntos que você já estudou, porque eles já estão no seu material. Então, gaste aí segunda, terça e quarta, que seja só para o processo de revisão. Quinta, sexta e sábado, você vai incluir novos conhecimentos aí no teu círculo de estudos e nos teus resumos. O seu estudo ele vai avançando e você vai gastando cada vez mais dias. Não precisa pensar que você vai ignorar esse ciclo e achar que vai mais rápido, porque não vai. Você não vai esquecer aquilo que você já estudou. Essa é a verdadeira velocidade, certo? Então, como eu coloquei aqui, o cenário ideal é de revisões de segunda a quarta, com conteúdos novos de quinta a sábado. Quando eu cheguei no final, na época que eu já estava me preparando para a prova oral, era sim o meu ciclo de preparação. Os primeiros dias da semana, os primeiros 3, eu só revisava e depois eu ia colocando conteúdos novos. Porque os conteúdos, você vai ver, eles vão diminuindo na fila. E à medida que você vai avançando, é natural que você gaste mais tempo para ler aquilo que você já conhece e menos tempo para entender assuntos novos. Porque, teoricamente, quando você avança no seu processo, a maioria dos assuntos você já viu, você não precisa dedicar mais tanto tempo aprendendo coisas novas, porque a sua prova vai estar praticamente toda mapeada, tá certo? Eu espero que esse encontro tenha sido positivo para você. Eu espero que você aplique o método de resumo por palavra-chave, criação das próprias anotações, identificação dos conteúdos de maior importância no seu ciclo de estudos. Tenha certeza que esse método de revisão, a criação do seu próprio material por palavra-chave, uma vez adotado, vai acelerar o teu processo de aprendizagem, de fixação de conteúdo, e quando você entender como funciona todo esse ciclo, desde o primeiro vídeo até esse momento, ninguém mais te segura. Eu garanto para você que esse método funciona. Você pode confiar na Nova, você pode confiar em mim, e eu tenho certeza que muito em breve você vai começar a colher os resultados desses materiais que nós estamos trazendo aqui para você. Por hoje é isso. Eu espero que você aproveite o conteúdo. Se tiver dúvida, me manda um direct no Instagram, manda uma mensagem para a Nova. Vai ser um prazer ajudar você nesse processo de preparação. Um grande abraço, fica com Deus. Obrigado pela tua companhia. Tchau, tchau.